Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, seja muito bem-vinda aqui no canal Sucesso na Segurança Privada. A situação para quem busca um emprego piorou com a pandemia. A crise econômica, que não é só no Brasil, vai agravar o quadro lá em 2021. Se você terminou seu curso básico agora, se você é vigilante, está desempregado e quer voltar ao mercado, com certeza está distribuindo currículos em busca de uma entrevista de emprego. Você não vai entrar no mercado sem passar por uma entrevista de emprego. Na entrevista, você deve fazer perguntas ou só responder perguntas? Sim. Como assim fazer perguntas ou responder perguntas? Fique comigo até o final e saiba tudo sobre este importante tema. Antes de ir ao assunto, eu quero falar com você que chegou agora aqui no canal. Você quer receber dicas, conteúdos e informações de como fazer sucesso na segurança privada? Então você tem que se inscrever e acionar o sino de notificação para não perder nenhum conteúdo durante a semana. A você que já é um integrante desse time vencedor, aqui só tem rapaziada aqui vencedora. A minha gratidão então pela sua consideração e parceria em divulgar o canal que cresce graças ao seu empenho. Minha gratidão aqui pelo seu prestígio. E deixa de conversa, vamos direto ao tema. Eu devo fazer perguntas na entrevista de emprego? Já perguntou isso? Esse questionamento ele me foi feito por um aluno e eu fiquei a pensar na resposta. E acabei fazendo esse vídeo aqui de tão importante que achei a questão. Eu não achava assim tão importante, mas eu fui refletir e achei que, Inicialmente, quando se pensa em fazer perguntas ao entrevistador, o objetivo não deve ser o de obter resposta que você mesmo pode conseguir fazendo uma pesquisa na internet, no site da empresa. Não é essa a ideia, tá? Não é essa a ideia. Aliás, eu sempre oriento que na preparação para a entrevista de emprego, o primeiro passo na preparação é estudar a empresa que passa por visitar o site e outras redes sociais da organização na qual você vai fazer a entrevista. As perguntas, elas devem ter o objetivo estratégico de você mais fornecer informações do que você receber informações. Muito sutil, né? A pergunta deve contribuir no processo de seleção, sendo uma oportunidade de você se destacar entre tantos candidatos na mesma vaga. Geralmente, ao final da entrevista, o responsável vai dizer, o entrevistador ele vai dizer assim, você tem alguma pergunta para fazer para mim? Você tem alguma pergunta? Pode ser também que ele não abra a oportunidade de pergunta. Então, você tem que estar preparado para interpelar de forma educada, sutil, solicitando licença para fazer uma pergunta. Ou aproveitar uma brecha para, de forma assim, muito educada, você largar ali a pergunta. No transcorrer ali da entrevista. Agora, pense agora em que pergunta ou quais perguntas seria interessante fazer. Qual pergunta você faria? Pense nela agora. As perguntas, elas devem ser feitas para você tentar se diferenciar. E acredite, o entrevistador busca uma evidência imediata de que você tem atitude, energia, criatividade e as habilidades para entregar a empresa e assumir o posto de serviço no qual a vaga está aberta. Em não fazendo pergunta, ou uma pergunta passa a ideia, sabe o que acontece? Passa a ideia para ele de apatia. E seu comportamento será igual a tantos que agem passivamente, sem motivação, com receio e com medo da entrevista. Então você tem que sair desse comportamento que é comum para todo mundo que vai fazer a entrevista. Você tem que se diferenciar. Agora preste atenção. A pergunta tem que ser bem estudada para não jogar de vez a sua entrevista na lado do lixo. Você deve estar pensando, nossa, que pergunta eu devo fazer? Agora preste atenção novamente. O currículo é o táxi que vai te deixar na porta da empresa. Mas o que decide se você sairá da empresa como o escolhido vai depender do seu desempenho, da sua performance durante a entrevista. Esse desempenho ele envolve vários pontos, vários aspectos e algumas circunstâncias. Uma das circunstâncias é saber fazer uma boa pergunta. Não é que isso vai decidir a parada, mas é uma coisa boa. E esse momento é o último ato da entrevista, que pode ser a cereja do bolo ou o gol contra nos 45 minutos do segundo tempo. Ao elaborar as suas perguntas, pense que a entrevista tem 3 finalidades para o entrevistador. 3. Vamos se orientar por 3. A primeira é identificar se você é qualificado para lidar com os desafios e as complexidades do posto de serviço no qual lá a vaga está disponível. A segunda finalidade é captar a sua energia, é perceber as suas competências comportamentais, que faz parte de você fazer a pergunta ou não. A terceira finalidade é identificar se é alinhado com a filosofia e organização empresarial
que está te contratando. Pense as perguntas também a partir do seu objetivo com a entrevista. Qual é o seu objetivo com a entrevista? Com certeza você deve querer vender-se como um vigilante qualificado para lidar com os desafios do posto de serviço. Fixar uma referência positiva de modo que se você não for escolhido, né, tem que pensar assim, se você não for escolhido, que você já fique inscrito na margem de segurança para a próxima contratação da empresa. Porque toda seleção ela contempla uma margem de 1 ou 2 vigilantes que ficam na reserva técnica, caso aquele que for escolhido não passe no teste subsequente ou não passe na experiência lá de 30 dias, de 45 dias ou até de 90 dias. Aí eles vão chamando o que ficou na fila ali. Eu repasso agora 3 exemplos de perguntas que poderão servir de modelo e ideia para você elaborar as suas perguntas. A primeiro modelo para você. Quais são os desafios e características do posto de serviço do qual a vaga está aberta? A segunda. Eu quero muito essa oportunidade de emprego. Agora que já encerramos, você tem alguma ressalva em relação às minhas qualificações ou à minha experiência considerando os desafios do posto de serviço no qual a vaga está disponível? Está percebendo a complexidade das perguntas? A terceira. Agora que falamos das minhas qualificações e sabe que recém terminei o curso básico de vigilantes, você tem alguma preocupação em relação a eu não poder atender os desafios e responsabilidades do posto de serviço no qual a vaga está aberta? Você veja que são perguntas que são densas, são complexas e são totalmente linkadas com a realidade lá do posto de serviço. Isso vai chamar a atenção do entrevistador, tá? Com essas informações básicas, agora é hora de você ir para o exercício e começar a elaborar perguntas. Quanto mais perguntas você elaborar, quanto mais você pensar, melhor, mais preparado você vai estar com argumentos para ter o que? Flexibilidade e capacidade de retirar da própria entrevista a pergunta da hora, aquela oportuna, fruta do momento, que geralmente essa pergunta genuína, ela é imbatível. Tá legal? Então eu peço 2 coisas. Primeiro, que você se inscreva no canal e compartilhe o conteúdo com seus amigos e colegas. Segundo, deixe seu comentário a respeito do tema, tá? E um like, assim o vídeo ganha relevância e é mostrado para muito mais pessoas, tá legal? E em troca disso, você pode usar o link abaixo aqui e baixar o e-book com as 11 dicas de ouro de como fazer o seu currículo, legal? Em troca disso, faça a sua preparação, o seu diferencial. Decida pelo sucesso e eu te encontro no próximo vídeo.